Bom dia, gente. A gente tem que seguir o horário aqui, né? Ele é bem controladinho. Então, eu vou começando aqui devagar, ver se meu controlador aqui dos slides também esqueci a pilha acabou. Então, eu vou contar com a ajuda ali do colega para ir passando para mim. Na verdade, essa apresentação aqui ela não está em slides, ela é uma apresentação sem slides, que eu já faço há algum tempo. Com software livre também, de repente você até merecesse uma outra palestra, mas a gente vai seguindo aqui. Então, primeira coisa, né? Quem sou eu? Então, eu trabalho lá em Brasília, no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Orçamento Federal. Então, é uma secretaria, uma das várias secretarias do Ministério do Planejamento, e ela, como o próprio nome diz, trata especificamente de assuntos orçamentários a nível federal. Então, vocês devem saber que existe um orçamento, né? Existe o planejamento e orçamento da União, que é feito por essa secretaria, e existe os orçamentos estaduais e municipais. Segundo a Constituição e a legislação aplicada, pelo princípio da simetria, isso se aplica, então, nos outros entes da federação. Então, muitas das coisas que eu posso comentar aqui se aplicam também aos estados e municípios. Mas eu vou falar especificamente, né, focar especificamente no orçamento da União. Então, eu nasci no Rio, mas sou filho de militar, então morei em tudo quanto é lugar. Morei no exterior, né, e agora estou em Brasília, aquela foto da direita ali. Então, eu estudei na UNB, fiz mestrado na UNB, estudei parte do curso também na UFES, uma dessas idas e vindas aí da família. E então, trabalhei na Telebrasília, então isso já revela um pouco até da minha idade. Se vocês se lembram, o sistema Telebrás era uma hold, né, de várias teles, e eu estava em Brasília, né, na época, então a Telebrasília se juntou com outras e formou o que se chamou na época de Telecentro-Sul, na privatização da Telebrás, e isso veio dar na Brasil Telecom, e hoje na Oi, só Deus sabe o que vai dar depois. Bom, trabalhei também já como servidor no Ministério Público da União, né, e o Ministério Público Federal é parte disso. Trabalhei também no Conselho Nacional do Ministério Público, sempre na área de TI e sempre na área de infraestrutura, até ir para onde eu estou hoje. Mais um detalhe também, sobre software livre, eu fiz uma pós lá na Universidade Oberta de Catalunha, bancado por essa Fundação Carolina. Até deixo aqui a dica, bem interessante, ela dá bolsas a latino-americanos para fazer pós, mestrados, doutorados na Espanha. Então, foi uma coisa assim que eu descobri pelo jornal e funcionou muito bem. Foi uma pós que abriu muito meus olhos para alguns aspectos mais institucionais, né, do software livre, com matérias muito interessantes, aspectos legais, né, analisar licença, o processo, a dinâmica desses movimentos, comunidades, né? E isso vinha bastante em conta a mim, porque eu tenho um carinho especial por esse evento. A primeira vez que eu vim nesse evento foi em 2003, acredito que eu fiz 4 até então, né? E eu era professor na Católica, do lado de Brasília, na ciência da computação também. Então, lá a gente tinha um convênio com a Itautec, e a Itautec tinha um espaço nesse evento aqui, eu não conhecia o evento, e da noite para o dia me pediram para vir fazer uma palestra. Eu fiz uma palestra, foi horrível, né, porque eu não tive tempo de me preparar, mas conheci o evento. E desde então, volta e meia, eu apareço aqui com uma outra coisa que eu estou trabalhando. Então, quando eu estava ainda na Católica, eu dei algumas palestras aqui sobre videoconferência, sistema de gerenciamento de rede, que era a minha área na época. No entanto, pode passar, por favor. Nesse momento, eu estou trabalhando na SOF, lá na Secretaria de Orçamento. Então, existe na SOF, né, fugido até um pouco a regra, uma TI específica da SOF, na Secretaria. O normal é que o Ministério tenha a sua própria. O Ministério do Planejamento tem, né, a DTI. No entanto, a SOF, né, por decisão de uma secretária alguns anos atrás, remontou sua área de TI, que tinha sido totalmente extinta, e tudo foi passado por SERPRO na época.
E a ideia dessa remontagem era ter a agilidade necessária para conseguir trabalhar o orçamento dentro dos nossos timings, né? Então, isso deu muito certo, eu vou mostrar aqui resultados dessa decisão. Bom, então, quando eu cheguei na SOF, né, eu sou de uma carreira chamada de APO, Analista de Planejamento e Orçamento, com ênfase em TI, uma carreira bem interessante, porque ela junta, procura formar profissionais de TI que também tenham o mesmo entendimento do orçamento e planejamento. Então, o concurso ele é chatinho, concurso de 3 fases, tem 3 meses de curso de formação, e a gente acaba falando um pouco de orçamentês, né, também. E aí eu fui cair numa área de gestão do conhecimento que tratava especificamente desse assunto que eu estou aqui agora mostrando. Hoje eu trabalho na área de escritório de projetos e continuo com os projetos que envolvem esse assunto. Então, na época, foi um pouco antes da LAI, né, eu vou falar um pouquinho também sobre isso, nós chegamos a pensar em que formas transparecer a informação de orçamento. Se tem uma informação do governo que ela é pública por natureza, é o orçamento, né? No entanto, eu não sei se alguém aqui tem conhecimento de orçamento? Porque o orçamento ele é muito detalhista, muito chatinho, cheio de conceitos, e quando ele é publicizado formalmente, ou seja, quando sai a lei orçamentária, ela é chata de ler. Ninguém lê uma lei orçamentária, é um calhamaço de papel desse tamanho, não se imprime mais, graças a Deus, né? Se envia isso hoje eletronicamente para o Congresso, e volta também eletronicamente do Congresso. Posso falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente, mais cedo ou mais tarde, por iniciativa nossa e por pressão da própria sociedade, nós tivemos que entrar nesse assunto, dados abertos. Então essa definição aqui é a definição comum da Open Knowledge Foundation, de que a gente precisa disponibilizar e facilitar ao mesmo tempo. Essa é a mensagem. Eu não posso jogar para você um negócio quadrado, né, uma bola quadrada, porque não vai dar jogo disso. Então, como que a gente fez isso? Quando se fala em governo, né, existe um acordo, né, assinado e sendo renovado agora entre o governo brasileiro e entidades que promovem transparência. Uma delas é a Open Government Partnership, né, que lista para governo princípios básicos de dados abertos. Isso aqui foi falado ontem ou anteontem numa palestra, um rapaz estava falando sobre portais governamentais, mas a ideia é a mesma. Então, eu quero facilitar o processo através desses princípios. Então, quando eu for disponibilizar dados para a sociedade, eu tenho que me preocupar com isso, que eles sejam completos, que eles não sejam parte. Eu não posso disponibilizar só parte do orçamento, principalmente o orçamento que é público. Eles têm que ser primários, ou seja, a fonte principal, a gente vai ver que no caso do orçamento federal, é a própria SOF, então eu tiro da própria fonte, que são o quê? As bases de dados do sistema orçamentário, que é o CIOP. Eles devem também ter a sua atualidade, então a cada ano nós vamos disponibilizando o orçamento previsto, aprovado, e nós também disponibilizamos o executado, ou seja, desde ontem, vocês hoje entrando, vem a execução até ontem, de cada uma das dotações orçamentárias. Acessíveis, ou seja, disponibilizar abertamente, processáveis por máquina e facilmente, né, podem ser manipuladas e tratadas por ferramentas comuns, inclusive grande parte das ferramentas livres. Eu não discrimino com usuário, senha ou por região, esses dados estão livremente, né, abertamente disponíveis. E não proprietários e livre de licença, que tem tudo a ver com esse evento aqui. Qual o contexto hoje desse assunto? Existe um projeto de lei tramitando na Câmara que pretende, né, instituir a lei de dados abertos, e isso vai ter uma força de lei, que é uma força muito grande, e seria, por definição, de certa forma, imposto, não só para os órgãos da administração direta e indireta, mas também para os outros entes da federação, por simetria e por, talvez até, coerência. Pode ir. Então, essa lei ela vai especificar de que forma isso vai sair. Isso está aprovado? Ainda não, está em tramitação. Mas existe já hoje, aprovado, um decreto que saiu em maio,
11 de maio, que institui no governo federal, né, é um decreto para o Executivo Federal, já a política de dados abertos. Então, eu estava trabalhando um pouco com isso aqui, né, houveram algumas reuniões de um grupo de trabalho que ia ver como isso ia se dar. Então, no final desse decreto aí, quem tiver curiosidade depois, é só procurar pelo número, ele define alguns datasets do governo que devem ser forçosamente abertos. Então, esses datasets não tem como fugir. E aí a gente vai caindo em determinados assuntos que vêm com essa abertura. Por exemplo, nesse conjunto de datasets está previsto que seja disponibilizado o dado das emendas parlamentares ao orçamento. Isso aí é todo um assunto em si. Por quê? Porque de quem é esse dado? Alguém arrisca? De quem é o dado de emendas parlamentares ao orçamento? Né? Só lembrando o processo. O orçamento ele é feito no Executivo, é proposto através de um projeto de lei ao Legislativo, que, por sua vez, o altera através de emendas, e isso volta aprovado pelo Congresso Nacional para o Executivo para a execução. Então, eu tenho essa informação no Legislativo, eu tenho essa informação no Executivo e tenho também no CIAF, né, que é o grande sistema de contabilidade pública do governo. Quem vai disponibilizar isso? Então, ficou aquela bola dividida, ninguém sabe se chuta ou não, ela caiu para a SOF. Então, existe um plano de dados abertos que está em vigor, que é esse aí que está nessa página, vocês também podem encontrar no site do Ministério, e está sendo renovado, porque ele é feito de 2 em 2 anos. Então, em 2015 acabou, nós estamos agora refazendo e já embutimos nesse essa questão das emendas e sobrou para nós. Então, nós temos essa informação. Não é um problema técnico, mas nós tínhamos uma preocupação sensível, porque como é uma informação sensível, quem deve assinar? Então, alguém com uma força maior vai assinar esse negócio e esse negócio vai sair, mas tecnicamente não há dificuldade nenhuma, então nós teremos novidades sobre isso em breve nos dados abertos disponibilizados pelo Ministério do Planejamento. Outro fator, né, que altera esse contexto foi a lei aprovada em 2011. Né? Então, eu trabalhei também um pouquinho nesses grupos que implementaram. Dentre as várias coisas que a lei prevê, ela prevê que você tem um balcão de informações, né, onde eu, cidadão, possa perguntar informações. Então, isso é muito, muito usado. Muita coisa sobre orçamento sai ali. Mas a lei também prevê que, dentro do possível, você seja proativo. Ou seja, eu, antes de ser perguntado, eu coloque as coisas lá. Então, isso passa também pelo que a gente vai apresentar aqui. Então, se eu conseguir, da melhor forma, disponibilizar os dados do orçamento e até alguma compreensão sobre eles, eu já estou me adiantando, esclarecendo para a sociedade, para as organizações, né, para o cidadão, o que a gente está fazendo ali, como isso funciona. Tá? Então, preste atenção nas palavrinhas que estão em negrito. Né? Elas não estão aí à toa. Quem escreveu esse negócio já pensava um pouco com a cabeça, né, em TI. Olha, nós queremos facilitar o acesso a esses dados. Pode passar mais um. E esses dados vão chegar, como que eu posso institucionalizar a chegada desses dados da melhor forma possível. Então, guarde aquelas letrinhas, aquelas palavras lá. Isso aqui eu coloquei mais como informação, mas é uma espécie de um diagrama de maturidade de níveis da disponibilização de dados. Então, nessa escadinha aqui, eu tenho níveis cada vez mais sofisticados de disponibilização dos dados. Então, essa experiência que eu quero compartilhar com vocês aqui, mostrar, ela estaria naquele último degrau. Ó. Porque eu preciso, né, seguindo aqui a ordem, eu começo com uma licença aberta para esses dados. Além disso, eles têm que estar legíveis por máquina. Então, eu preciso de dados que eu encaixe numa aplicação, em algum software. Eu preciso que ele esteja no formato aberto, é o terceiro degrau aqui, então um exemplo ali no CSV. Eu preciso que eles também sejam encontráveis por URIs, isso é um padrão atual da web, então eu consigo identificar as coisas pelo identificador único de URIs. E, por fim,
eu consigo ligar esses dados. Então, disponibilizando esses dados e tendo uma estrutura padrão de nomenclatura, eu consigo citar coisas aqui que não estão explicadas aqui, os dados não estão aqui, estão em outra base. Isso no governo, para a gente lá, faz muito sentido. Por quê? Porque se você quiser juntar as informações, por exemplo, de todo o ciclo de gasto, de onde eu tenho que pegar? Então, no governo federal, eu preciso começar no planejamento, então eu tenho o PPA e sua previsão de 4 anos, isso cai para o orçamento anual, todas as dotações e a forma como ele se estrutura. E no orçamento, gente, que para quem não conhece, o tijolo básico dele é o que a gente chama de ações. Então, ações são pedaços da ação governamental quebrada e caracterizada, com vários atributos, que vão ter associado a ela gastos, dotações, que vão poder virar gastos. Quando eu passo desse limiar, eu caio na contabilidade pública, que aí já não é mais orçamento. Eu não sei se alguém aí está acompanhando essa história do impeachment, mas alguns dos argumentos para o impeachment estão sendo exatamente gastos orçamentários fora da regra, né? Inclusive, o nosso coordenador de TI da SOF foi chamado para depor na comissão de impeachment, lá no Senado, exatamente para esclarecer de que forma essas coisas são feitas em sistema, porque o assunto veio à tona agora e a gente precisou explicar isso tecnicamente para que se tomasse a decisão. Eu não sei exatamente qual a decisão, mas tecnicamente a nossa visão é bem clara de como essas coisas funcionam. Então, essa questão dos decretos presidenciais, o que eles são? Eles são, na verdade, permissões de alterações do orçamento, que é a coisa comum que acontece durante o ano. E essas coisas estão sendo colocadas na mesa lá. Então, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, quando eu saio do mundo orçamentário e eu vou entrar no mundo da contabilidade, significa o quê? Significa que eu já estou na execução, ou seja, estou gastando. Como que eu gasto? Lá no CIAF. Então, as várias unidades gestoras que são responsáveis pelos gastos, tem lá, na lei orçamentária, tem lá especificando as suas dotações, e eu começo os passos do gasto, que são basicamente o empenho, a liquidação e o pago. Então, esses passos, isso aí é o beabá da contabilidade pública, mas é como a coisa gasta. Se eu conseguisse disponibilizar os dados do orçamento de uma forma aberta, linkada, e conseguisse fazer o link, que não existe hoje, para o gasto, eu conseguiria ter informação muito mais rica. E se eu conseguisse ainda fazer a ponte, o link, para convênios, né, transferências para estados, municípios, eu teria a informação mais rica ainda e um entendimento melhor de para onde está indo o dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o desconhecimento de como o dinheiro é gasto dá margem a uma porção de besteira que se fala aí. Por exemplo, os gastos de saúde, até onde eu vi, eles são executados, 5% do orçamento da saúde é que é executado pelo governo federal, o resto é repassado para estados e municípios. Então, quem você tem que reclamar está mais perto. Oi? Até 5% ou menos de 5%. Então, quem você tem que reclamar está mais perto de você aqui do que lá em Brasília. Tá? Então, é interessante entender a dinâmica da coisa. Bom, então vamos voltar aqui para a TI um pouco. Então, vocês estão no evento Software Livre, se fala muito em liberdade, o pessoal aqui é todo mundo quase de TI, eu tenho compreensão de TI, e a gente conhece esses formatos, sabe a característica deles. Então, alguns deles nos servem e outros não. Então, eu vou falar mais, principalmente sobre esse formato aqui, RDF, que foi a nossa opção para disponibilizar, mas a gente sabe que esses formatos da parte de cima aqui, eles são um pouco melhores, porque eles são abertos, o processo é fácil, principalmente JSON. Pode passar. Agora, esses formatos de baixo aqui não são legais. Por que não são legais? Por 2 motivos principais. Por eles serem proprietários, ou seja, exigir software específico para manipular, e normalmente eles não são com formato aberto, ou então eles vêm num formato muito ruim, que é o PDF. O que é o PDF? O PDF é um formato para impressão, para visualização final. Ele não serve para a gente trocar dados, ele serve só para ele mostrar dados já numa interface humana. Então, a gente vai ter que cuidar um pouco nessa questão de formatos. No governo federal existe padrões definidos,
chamado de EPING. E, de repente, alguém da STI, que é a secretaria que cuida de TI na Esplanada, possa falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu fui atrás simplesmente para ver o que é sugerido na EPING para o que a gente queria fazer. Pode passar. Então, isso aqui é um folderzinho, um flyer da EPING, da última que eu encontrei aí, e ela vai ali definindo coisas, ou seja, isso aqui é um padrão já adotado, isso aqui é um padrão recomendado. Pode passar. Vejam que, na parte que trata essa palestra, nós temos algumas recomendações. Então, isso que eu vou falar aqui de RDF, OWL, não é mais uma viagem acadêmica, apesar de ainda estar muita coisa em discussão acadêmica, mas já está sendo colocado como possível padrão. Então, o que a gente precisa agora? Arregaçar as mangas e fazer. Essa foi a tônica desse trabalho. Porque no governo, se você não arregaça as mangas e faz, a coisa não faz, porque tem muito contexto para você não fazer. Então, o governo é muito cauteloso com inovação, com coisas novas. Então, eu sempre sugiro às pessoas, não saiam um pouco daí, venham em eventos como esse e outros, para que a gente consiga ter um painel maior. Então, vamos falar especificamente do RDF aqui. Eu pretendo acabar um pouco antes do tempo essa apresentação para que a gente possa conversar, tá? E perguntas, com certeza, tem que surgir aqui. Ainda mais é governo, pô, vamos bater, né? Vamos perguntar. Então, pode passar. A primeira coisa sobre o RDF é que ele é um padrão. Eu não estou inventando isso não foi criado em nenhum grupo, e já é um padrão W3C, né, um padrão web. Ele também trata de algo que já é, né, atendido por outras tecnologias na web. Então, o que eu ganho ao disponibilizar as coisas em RDF e não disponibilizar, por exemplo, em XML ou JSON? O que eu vou a mais? Eu consigo um maior nível de abertura. Por que esse maior nível de abertura? Porque vamos dar um exemplo prático, mais fácil de vocês entenderem. Se eu abro para você um orçamento de um ano que seja, não precisa ser de vários, de um ano, com todas as suas tabelas de classificadores, num CSV, você vai ficar louco. Você não vai saber o que significa aquilo. Então, se eu conseguisse disponibilizar para você um pouco do entendimento do que está ali, já facilita. Então, tem certos conceitos orçamentários que eles são realmente polêmicas. Um deles é restos a pagar. Eu não sei se... Não é nem um conceito orçamentário, é um conceito de contabilidade pública, mas que é polêmico. Eu não sei se vocês sabem. O que é restos a pagar? Alguém sabe? Isso vale para a esfera estadual e municipal, tá, gente? Isso que eu estou falando aqui. Vamos ser curiosos. Então, restos a pagar é quando eu tenho um orçamento aprovado durante um ano e começo a gastar. Então, vocês lembram que eu falei que o gasto ele é feito em partes, em etapas. Quando eu não consigo completar essas etapas, o que eu faço? Eu jogo para o ano seguinte. Isso são os restos a pagar. Só que isso acabou virando uma prática. Em certas situações, eu tenho restos a pagar aí de 5, 6 anos atrás, que vão sendo empurrados por mais diversos motivos. E entender isso é importante para você também entender como é feito o gasto público e poder criticar e reclamar. Então, se eu consigo explicar para você um pouco melhor o que está envolvido ali, você, entendendo melhor, tem um diagnóstico melhor da situação orçamentária. Uma coisa também interessante aqui é essa convivência de dados estruturados e semi-estruturados. Então, você sabe que dados semi-estruturados, eles não são... Foge um pouco à regra relacional básica, né, de tabelas relacionais. Então, eu começo a ter marcações, né, tags em cima das informações que eu tenho. Então, o que acontece aqui? Eu tenho informações hoje, amanhã eu posso ter novas informações que eu agrego nessa mesma base que não existiam, não estavam previstas e que sequer foram modeladas. Isso é interessante. Pode passar. Né? Outra coisa que é interessante é que, se eu conseguir essa nova camada de compreensão desses dados e todo mundo se adequá-la, eu consigo fazer um cliente que ele vá nessas bases de forma transparente, já independente de onde elas estão. Então, lembra da história dos dados linkados. Então, se eu consigo, né, vamos fazer uma analogia com a gente navegando. Se eu vou num site
ele tem links, tem informações. Eu pego aqueles links, vou seguindo essa trajetória. Imagine uma aplicação fazendo isso. Então, essa que é a ideia dos dados linkados, é que eu consiga descobrir a informação e seguindo por ela. Eu não sei se alguém aqui conhece a DBpedia. A DBpedia é o Wikipedia, né, a enciclopédia, transformada em formato RDF. E ela, inclusive, usa as ferramentas que nós também utilizamos para acessar e pesquisar e conhecer, gerar novos conhecimentos a partir de um ponto de partida. Então, como que funciona o RDF? Isso aqui eu também vou passar um pouco mais rápido, porque exige já um pouco de leitura. Tudo é uma tripla. Então, se vocês começarem a pensar em semântica, é como se eu fosse uma criança e estivesse começando a aprender a falar e entender. Então, na hora que eu vou explicar as coisas, uma criança não tem a sofisticação que eu, já velho, tenho para poder explicar. Então, eu falaria coisas simples. O céu é azul, mamãe é bonita, e tudo isso pode ser traduzido em triplas, de sujeito, predicado e objeto. Existe até uma certa análise com a própria linguagem. Nós começamos a nos aproximar de uma linguagem mais natural para a gente, onde qualquer assunto poderia ser descrito por afirmações. Afirmações simples como essa. Então, imagina aqui se eu fosse descrever a Fátima Bernardes. Então, eu estou falando de uma mulher. Então, Fátima Bernardes é uma mulher. Ela tem um marido, que é o William Bonner. Então, Fátima Bernardes tem um marido, William Bonner. Vendo? Afirmações simples. Cada uma tripla. Cada uma linha. Cada uma 3 URIs. Fátima Bernardes trabalha na TV Globo. Fátima Bernardes tem a profissão de jornalista. E, com o número adequado de triplas, eu explico para você esse assunto. Bom? Pode ir. Pode passar mais um. Normalmente, essa sequência de triplas, elas são mostradas num grafo. Tá? Então, nesse grafo aqui, quantas triplas tem? 2, né? Então, eu tenho uma primeira tripla que diz que Ian conhece Mary. Tá? É essa a primeira seta. Então, as bolinhas aqui, gente, são entidades, como se fossem classes. Eu falo em classe, mas não pensem orientação a objeto total, tá? Existem diferenças, mas é como se fossem classes, entidades, indivíduos. E esse FOF aqui é um espaço de nome, na verdade, é uma ontologia para descrição de pessoas. Então, eu estou aqui falando que uma pessoa chamada Ian conhece uma pessoa chamada Mary. Tá? No entanto, essa pessoa chamada Mary, ela tem como primeiro nome Mary. Então, essa primeira tripla aqui é uma tripla que relaciona duas entidades, mas aquela segunda tripla é uma tripla que relaciona uma entidade com um valor literal, um literal, como chama na descrição do RDF. Então, eu posso aqui enriquecer, pode passar mais um, enriquecer isso e começar a fazer explicações mais complexas e que sempre podem ser mostradas num gráfico como esse. Por isso que graph é o equivalente a dataset, como se fosse um dataset, porque aquele conjunto de triplas, ela está fechado num determinado assunto, num determinado conhecimento. Pode passar mais um. Então, aqui, ó, eu tenho relacionamento entre Bob, que é uma pessoa, e uma obra chamada Mona Lisa. Então, o relacionamento de Bob com essa Mona Lisa é um predicado de tópico de interesse. Então, eu posso ir descobrindo, por exemplo, Bob tem interesse em Mona Lisa. No entanto, Mona Lisa tem o nome, o título de Mona Lisa. O criador dela é um artista, Leonardo da Vinci, né? E essa La Gioconda de Washington, que eu acho que, se eu não me engano, é uma outra obra também, se relaciona por assunto com Mona Lisa. E eu vou navegando nesses conceitos. Essa forma de mostrar as coisas, de planificar as coisas, se aproxima muito mais de como o nosso cérebro associa conceitos. É como uma criança aprendendo. Eu estou com um menininho de 6 meses, aos pouquinhos ele vai começar a montar essas pequenas triplas na cabeça dele, né? E aos poucos ele vai desenvolver esse raciocínio, somar e gerar conhecimentos em cima disso. No caso do orçamento, nós usamos aqui um formato que ele é mais enxuto para mostrar essas triplas. Então, em cada linha daquela ali tem uma tripla. E nós formatamos, eu vou falar um pouco sobre como foi essa modelagem do orçamento, mas nós formatamos o orçamento nos seus vários pedacinhos,
mínimos, seus átomos, que seriam o que a gente chamou de linha de despesa. Então, cada uma dessa linha aqui é um item de despesa. Então, veja ali que, no primeira linha, né, não sei se está dando para ler, mas são todas ORIs. Então, eu tenho o item de despesa com identificador 1, e ele tem uma propriedade que é ter GND, isso é um conceito orçamentário, GND é o grupo de natureza despesa. Então, esse item de despesa tem como grupo de natureza despesa o grupo de natureza despesa 1, que está lá. E aí eu vou desenrolando esse tanto aqui, são milhões para cada orçamento atual dessas triplas. Tá? Como que a gente criou isso? Então, vamos voltar agora ao mundo real. Como que o orçamento é tratado? O Ministério do Planejamento, mais um, através da Secretaria de Orçamento, e esse sistema aqui chamado de CIOP, trata o orçamento. Isso aqui tem uma coisa engraçada que aconteceu agora nessa comissão do impeachment, é que os senadores, como não têm vivência em TI, eles falavam muito, não, mas o sistema é um sistema online, que é um termo mais velho do que eu, e um sistema parametrizado. Então, o tempo todo eles falavam, não, mas o sistema ele é online e parametrizado. É online e parametrizado, que são conceitos que não se aplicam mais hoje aqui. E o CIOP, ele é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, colocado desse jeito para soar melhor. E agora a gente viu, não, então agora os senadores nos esclareceram. O CIOP é o sistema online e parametrizado, por isso que tem esse nome. Então os senadores não deram esse insight, né? Os que estavam na comissão de impeachment. Então, para quem não conhece, em nível federal, todo orçamento ele é feito aqui e todos os seus processos orçamentários também são feitos aqui. Então, falando do orçamento especificamente, o orçamento do ano que vem está sendo feito nesse momento, né? Eu acho que foi aberta o que a gente chama de captação quantitativa essa semana. Então, o que acontece? Existe uma hierarquia orçamentária no governo federal, onde eu tenho os órgãos orçamentários, os órgãos setoriais, que são normalmente os ministérios. Ministério do Transporte, Ministério do Trabalho, Planejamento. E abaixo deles eu tenho o que se chama de unidades orçamentárias. Então, esse trabalho é feito de baixo para cima. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma análise do orçamento do ano passado, aproveitam aquilo, alteram, ajustam, mandam isso para os seus órgãos setoriais, que, por sua vez, manda para o órgão central, que é a SOF, e dentro da SOF, dentro do Ministério, isso sobe também até chegar no nível que a gente chama de PELOA, Projeto da Lei Orçamentária Atual. Então, todos esses momentos do sistema eles são guardados no CIOP, com todas as informações, o registro de quem entrou. O login aqui é feito por CPF, há um controle estrito, em que a gente está querendo tornar mais estrito ainda esse sistema, dado aos problemas que houveram até agora na história do impeachment. Então, essa é a fonte dos dados, é o CIOP. Tá? Então, aqui um parênteses que eu quis colocar, porque parece que só tem uma ou duas pessoas aqui de orçamento. Como que eu vou navegar nesses mares do orçamento, se eu não entendo nada disso? Então, pode passar. Então, existem alguns instrumentos de educação orçamentária disponibilizados lá pela SOF que se aplicam também aos casos aqui. Como eu falei, o orçamento ele tem muita semelhança nas esferas, né, de federal, estadual e municipal. Então, a primeira fonte de consulta é, lógico, a legislação orçamentária. A Constituição nos obriga a ter uma lei orçamentária anual e uma lei de diretrizes orçamentárias anual também, que vem um pouco antes, e que as duas devem ser coerentes entre si, a de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome diz, diretrizes, e a orçamentária o detalhe da coisa. Tá? Esses documentos aqui já são mais palatáveis, para quem não quer mexer com a legislação, então acabou de sair o MTO 2017, que é o Manual Técnico do Orçamento, é a Bíblia do Orçamento, ela é criada por um grupo específico lá na SOF e tira todas as dúvidas sobre conceitos. Então, por exemplo, aquele GND que eu falei, está explicadinho lá. Todos esses conceitos estão lá. Então, na hora que a gente foi fazer uma modelagem desses dados, a gente usou muito esse documento da esquerda. E o documento da direita é uma revista, que eu acho que não está nem mais saindo em papel, né, com a crise, mas que está disponibilizada já em PDF. O que ela faz? Ela traduz em letras fáceis para o cidadão o orçamento de então, que nós temos é o de 2016, lógico, nós não temos ainda o orçamento de 2017. Outra coisa que é interessante é a escola virtual. Existe uma escola virtual da SOF, né, que é esse link aí,
onde você pode fazer cursos sem pagar nada. Os sem tutoria, inclusive, estão abertos o tempo todo. Eu mesmo já fiz 2, 3 cursos lá. Curso de federalismo, orçamento básico, orçamento avançado, LDO para municípios, PPA. Então, é um link legal também de se guardar. Tudo isso aqui está na apresentação, vai estar disponível para vocês. E, por fim, no CIOP, né, existe uma documentação que foi aí iniciativa minha, que era o quê? Como que eram os manuais do sistema? Era o jeito burocrático ortodoxo, documentos do Word. Então, o CIOP é um sistema que a gente desenvolve e ele em si talvez valesse uma palestra porque ele é todo feito em software livre. Ele é feito com PostgreSQL, com Eclipse, Java livre, usa várias bibliotecas. E aí eu pensei, todo software que eu conheço tem uma documentação dinâmica para acompanhar o desenvolvimento do software. No CIOP, nós fazemos deploys o tempo todo. Nessa semana agora que está sendo aberta a captação para o orçamento impositivo, que é outro assunto também sensível, às vezes nós temos 2 versões de CIOP por dia. Nós temos janelas de alteração de versão na hora do almoço e 7 horas da noite. Então, se tem alguma funcionalidade emergencial, alguma coisa que tem que mudar, já vai entrando nesses deploys. Então, isso acontece o tempo todo. Nada mais justo de eu ter uma documentação dinâmica que acompanhasse isso também. Se eu for ficar escrevendo manual em Word, quem é que vai voltar para revisar isso? Então, nós criamos um wiki, que é baseado no DocWiki, com todos os manuais dele. E ele já está com 80% do que a gente tinha em manual já importado para lá. É outra fonte de documentação. Inclusive, tem alguns documentos de introdução ao orçamento e introdução ao CIOP que são bem interessantes para quem quiser se aventurar nesse mundo do orçamento. Ah, não, volta só um pouquinho. Desculpe. Esses outros produtos, entre aspas, que estão lá no site do CIOP, a CIOP é só colocar CIOP no Google que você acha, tá, gente? Mas quem quiser o URL é www.ciop.planejamento.gov.br, sem o 1 ali. Esses outros produtos que estão disponíveis lá também são produtos de acesso aberto. O acesso público é uma interface para eu ver, visualizar e pesquisar os dados do orçamento sem precisar de login e senha. Então, isso já é um primeiro mecanismo de transparência. Não são dados abertos, mas são transparência. E o CIOP Legis é uma interface de consulta à legislação orçamentária. Então, isso aqui também talvez merecesse uma palestra, porque o que a gente faz? Alguém aqui já leu o Diário Oficial da União? Pega assim para ler no café, final de semana, se divertindo. Isso é ferramenta muito importante no governo federal. Por quê? Porque tudo que sai ali, né, tem peso de aprovação institucionalizada. Então, eu percebi que na esplanada, pelo menos em cada andar da esplanada, tem 1 ou 2 pessoas lendo o Diário Oficial da União todo dia. E o Diário Oficial da União é uma coisa chata, porque ele tem esse formato jornalesco. E deve existir um diário oficial aqui também do governo do Estado, da mesma forma. Então, a gente quis fazer o quê? Tratar os documentos do Diário Oficial e disponibilizar uma base para pesquisa. A imprensa nacional não faz isso. Nós já conversamos, já fizemos reuniões, ela não faz isso e não tem interesse. Não, mas disponibiliza para a gente XML na época, de algum formato. Não. Então, se você quiser ter o Diário Oficial da União inteiro, num PDFão, eu tenho que pagar. Então, o Ministério tem uma assinatura como essa. Se você não quiser, vocês já fizeram alguma consulta? Você faz a pesquisa, cai na página em PDF. E dali eu não pego nada. Então, num acordo que a gente tinha com a UFRJ, há uns 5, 6 anos atrás, nós desenvolvemos esse CIOP Legis. O que ele é? Ele é um grande indexador de documentos do Diário Oficial. Mas como isso era feito? Na mão. E eu peguei essa época. Eu pegava e lia o Diário Oficial na diagonal, assim, né? Que a mente está tão preparada. E aí, o que eu fazia? Pegava os documentos de interesse orçamentário da casa e escrevia o quê? Catalogava os metadados dele. Um trabalho de corno. O que eu tinha que fazer? O que a gente tinha que fazer? Uma maneira de pegar esse diário e raspar o PDF. Isso foi feito. Então, hoje, no CIOP Legis, alguém pega o PDF do dia, importa nele, e esse processo de raspagem separa os documentos, os seus metadados, e cataloga automaticamente. E aí, ele vai fazendo, através de regrinhas, a separação de quais documentos nos interessam. Então, se vocês tiverem interesse, está lá no portal também, com pesquisa, inclusive pesquisa avançada. Então, por data, órgão, tudo mais. E tem um a mais aqui, que eu vou dar de bônus, que é o seguinte.
Nessa URL do seu Aplegis, no final está um /sof, significando o quê? Que eu só restringi os documentos de interesse orçamentário. Se você trocar aquele /sof por um /geral, você pesquisa todo o Diário Oficial. Todos os assuntos, todos os documentos da seção 1 e 2. A seção 3 é mais complicada, né? O Diário Oficial é dividido em 3 seções. A primeira geral, a segunda de RH e a terceira de contratos e aquisições, licitações. Essa é mais complicada um pouco. Mas as seções 1 e 2... Então, se você chegar no Aplegis, quem tiver online e quiser testar, quiser saber alguma coisa sobre algum servidor, sobre algum órgão, é só pesquisar. Por exemplo, se colocarem meu nome aí, você vai ter todo o meu dossiê na administração pública. Quando eu passei, quando eu fui nomeado, se eu fui remanejado, se eu ganhei algum cargo, alguma função. E para qualquer servidor. Pode passar. Orçamento em formato aberto, então pode passar. Os objetivos principais. Publicar os dados, como eu falei. E, principalmente, esse é o meu convite que eu faço aqui. Esse é um evento de desenvolvedores. Construírem aplicações. Então, como que isso está modelado, gente? O orçamento, os itens de despesa são bolinhas. Se eu faço determinadas recortes nessas bolinhas, eu consigo ter o orçamento. Cada item de despesa na lei orçamentária aparece desse jeito. Ele tem uma dotação, ele tem uma função, programa, GND, que são chamados classificadores orçamentários. Esses classificadores descrevem onde aquilo é gasto, de que jeito, é uma operação de crédito, não é, tá? Aí tem que entrar um pouco no mundo orçamentário. Então, isso aí é um pedacinho da lei, ó, aquela parte de cima, exatamente com essas informações. Pode passar. Isso é uma bolinha da nossa modelagem. Então, se eu conseguir passar essa bolinha, fazer o recorte, você soma, você tem ali valores e diagnósticos. Isso aqui também é só um parênteses sobre essa tal web semântica, que é um assunto em nível ainda, não é consenso, em nível acadêmico, mas é interessante a gente sempre ter em mente. Eu achei que aqui nesse evento teve poucas palestras sobre esse assunto. Não sei exatamente como que está o termômetro do interesse, mas quando você sobe ali do XML para o RDF, você tem ganhos de semântica que não podem ser mais ignorados. A gente tem que começar a trabalhar com esse negócio. Disponibilizar dados, CSV, XML para cá e para lá, todo mundo faz. Acabei de sair uma palestra que mexia, fazia tudo com os dados, beleza. Mas e a tua compreensão desses dados? E esses dados junto com outros grupos de dados? Então, voltando na EPING, a gente percebe que há uma preocupação com essa palavra, ontologia. O que é isso? Isso significa formalizar uma área de conhecimento de forma que aqueles conceitos fiquem claros para todo mundo, se crie um padrão, e no nosso caso aqui, que se aplique sobre os dados que nós estamos trabalhando. Então, esse aqui é um desenhozinho da modelagem que a gente fez, da ontologia. Ela é simples, tá, gente? Inclusive, o Luiz Sérgio, que trabalha comigo, né? Eu trabalhava, na verdade, na área dele, que nós fizemos isso aqui junto com outro colega, o Daniel, foi apresentar isso no congresso em Caraguatatuba, acho que em São Paulo, e se questionou, isso é uma ontologia, não é uma ontologia, isso é uma ontologia? Isso é uma ontologia muito simples, mas a gente precisava dar esse passo para experimentar com esse negócio. E eu acho que valeu a pena. Ela é bem básica, porque ela é toda baseada nesse elemento do meio, que é o item de despesa. Esse item de despesa aqui, ele é cada um daquelas bolinhas do orçamento. E tudo isso que está ligado a ele são classificadores que eu tenho. Então, essa ontologia, ela está nesse site do vocabulário de ontologias, site de vocabulários e ontologias do governo. É fácil também de se encontrar lá. Ela foi escrita numa linguagem chamada de OWL, Ontology Web Language, né? Já está até mudando esse acrônimo. E isso é uma maneira de eu representar essa modelagem de forma inequívoca, inclusive para as máquinas. Então, esse que é o plus a mais. Se eu consigo pegar um arquivo com uma descrição ontológica e colocar numa máquina, ela começa a entender aqueles conceitos, e a partir daí ela começa, entre aspas, a raciocinar em cima deles. Então, se eu passo, por exemplo, para a máquina o conceito de pai, de paternidade, ela descobre avós, o conceito de pai do pai. Se eu começo a passar conceitos orçamentários nela, ela consegue, por exemplo, ver coerências na lei orçamentária. Então, no futuro perfeito para nós, se por acaso nós tivéssemos um CIOP baseado numa ontologia,
eu não preciso mais mudar o sistema, basta eu acertar a ontologia de acordo com as regras. Vamos dizer que mude uma regra orçamentária de um ano para o outro. Eu mudaria na ontologia e isso se aplica no sistema, ou seja, eu quero, por exemplo, fazer um cheque do orçamento, ver se está tudo ok. Nenhuma regra, nenhuma legislação está sendo afetada. Eu poderia aplicar a coerência dessa ontologia em cima daquele conjunto de triplas. Olha, volta um pouquinho só. Na parte de cima, eu tenho triplas do OWL especificando os conceitos. Então, todos aqueles classificadores e o item de despesa, que é aquele mais acima à esquerda, estão descritos lá. E isso mapeia para as triplas. Então, aqui embaixo eu tenho indivíduos criados com base naquelas classes lá. Então, para esse item de despesa aqui, usando os predicados, né, declarados lá, eu tenho esses outros indivíduos associados a ele. Para descrever melhor esse trabalho, foi escrito um artigo, ele está disponível aí no site da ACM. O Luiz Sérgio, esse colega aqui da esquerda, né, ele se filiou lá, e aí você paga um a mais para o artigo ficar público. Esse artigo está público nesse link, está disponibilizado aí também. O Daniel também trabalhou, agora não está mais entre nós, está no TCU. Pode passar. Então, onde é que eu consigo esses dados? Para a gente ir fechando aqui. O site do CIOP, esse aí, tem lá um linkzinho que está em vermelho, de dados abertos. E esse site aqui, feito lá no DocWiki, ainda é muito cru, mas as informações estão lá. Eu tenho lá todos os links para a ontologia, cada um dos arquivos do orçamento já triplificados em arquivos separados. Por quê? Porque eu posso baixar essas tripas e trabalhar com elas aqui. Existem trabalhos que foram feitos em cima disso. E tenho também o endpoint SparkL, que eu já vou comentar rapidinho. Então, no site do grande catálogo de dados abertos do governo, que é o dados.gov.br, você pode pesquisar orçamento, pode passar mais um. E ele tem essa página, pode passar mais um, onde estão todos os recursos associados ao orçamento em dados abertos, inclusive os arquivos, o endpoint, a mesma coisa que está lá, 2 caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, o uso do RDF, estamos passando aqui por causa do nosso tempo. Então, essa figurinha aqui explica como que a coisa é gerada. Então, eu tenho o dia a dia no CIOP funcionando, é um sistema transacional, as coisas estão acontecendo ali. E todo dia, para o orçamento desse ano, eu triplifico. Então, pode passar mais um. O CIOP tem essa função dessas bases de dados, são bases de dados relacionais em Postgre lá. Pode passar mais um. E passar mais um, por favor. E aí, eu uso esse software aqui para triplificar a base de execução do dia de ontem, que fica disponível hoje de manhã automaticamente para todo mundo, e gera o arquivo de 2016 de execução. Os outros não geram porque eles já fecharam. O de 2016 é gerado todo dia. Pode passar mais um. E aí eu tenho nesse Query Engine aqui um negócio chamado SparkL. O que é o SparkL? É uma linguagem onde eu consigo fazer consultas a uma base semântica e ela tem uma sofisticação maior para eu perguntar coisas mais sofisticadas. Pode passar mais um, por favor? E essa aqui é a cara dela. Não vai dar muito tempo para eu mostrar, mas eu consigo colocar as queries, né, SparkL, alguma semelhança com o SQL aqui, e fazer perguntas no nível mais alto. Tá? Então, essa aqui é a dinâmica da coisa. Pode passar mais um, por favor. Isso aqui é uma prova de conceito de uma aplicação usando essa infraestrutura. Foi feita por um estagiário lá. Então, era uma interfacezinha web, onde eu puxava os classificadores, fazia pesquisa, e ele gerava a query SparkL para perguntar coisas sobre orçamento. E, da mesma forma, foi feita uma aplicaçãozinha para celular. Eu até tenho aqui, mas é só uma prova de conceito onde eu faço pesquisa orçamento, escolho o ano, e alguns classificadores ele traz no próprio celular, acessando o endpoint SparkL lá. Pode passar mais um. Mais um, por favor. Esse aqui é o trabalho de um rapaz lá nos Estados Unidos, onde tinha um professor da UFPE, que era amigo do Luiz, e avisou para ele que ele estava procurando endpoints SparkL no mundo, e encontrou o nosso ali, está na segunda linhazinha. Pode passar mais um, por favor? E aí ele fez esse gráfico com base nos dados que nós disponibilizamos SparkL lá. Pode? Então, pode passar agora, um pouco mais rápido. Então, bom, mais um. Esse trabalho aqui foi no menino de 2º grau, fez um site para fazer essa análise de dados, baixou os arquivos de triplas e fez esses gráficos aqui. Tem vários, eu sugiro bastante que vocês entrem aqui para ver o poder da coisa. É um aluno de 2º grau. Eu peguei especialmente esse gráfico aqui, que são as dotações para uma unidade orçamentária especial, que é o fundo partidário.
Olha o salto. Para ver essas coisas, a gente precisa, às vezes, ter visualizações feitas por outros, porque nós, governo, não conseguimos disponibilizar todas as visualizações possíveis. Outro trabalho que teve foi essa tese de mestrado também interessante, eu não tive tempo de ler toda, onde o cara faz a ponte dos dados orçamentários com os dados de gasto. Então, a partir de uma ação em suas dotações, ele consegue ver os pagamentos, qual empresa, CNPJ, que foram feitos os pagamentos, para rastrear o gasto. Pode passar? Isso aqui também é um site do Banco Mundial que mostra os dados orçamentários de vários países, no caso do Brasil, alguns estados, inclusive o Rio Grande do Sul, e esses dados a gente mandava para ele em CSV. O que a gente manda agora para eles é uma query SparkQL, e lá, naquele mecanismo de query, eu consigo escolher a saída, XML, CSV, como ele quiser, e ele usa para importar e colocar os dados aqui, ó, nessas tabelinhas aqui do lado. Então, acabou o nosso tempo. Isso aqui são sugestões, se alguém quisesse se aventurar nesse campo, a gente pode conversar mais. Pode passar mais um. Meu contato está aqui, está no meu e-mail. O tempo é curto para tanta coisa, eu tentei sintetizar, mas a gente tem que conversar com mais calma. Só uma última coisa, se alguém tiver interesse em se aventurar, nós temos muita vontade de trabalhar com desenvolvedores que queiram usar isso aqui. Então, em termos de suporte, esclarecimento, a gente consegue ajudar bastante. Hoje, com essa crise, nós não temos mais os convênios com as universidades, nós perdemos até estagiários, e hoje sou só eu e o Luiz lá trabalhando com isso. Então, nós precisamos de ajuda, quem tiver interesse, o contato está aí. Obrigado. Eu posso responder diretamente aqui, dado ao tempo, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, a gente vai conversando.